Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa para você que só está vendo esse vídeo agora. Eu disse lá no targethd.net que no dia seguinte que fosse publicado a primeira parte do vídeo sobre o incidente da explosão do Moto E32 lá em Anápolis, Goiás, que eu publicaria esse vídeo para dar aquela esquinafrada no episódio, para falar um pouco da Motorola. Mas aí outros eventos aconteceram, veio o vídeo do Kanye West e só agora que eu estou fazendo aquela manifestação em modo stand-up comedy. Também quero pedir desculpa para a assessoria de imprensa Motorola no Brasil que, apesar de todas as coisas pouco elogiosas que eu disse sobre a marca nos últimos anos, principalmente sobre as regras de atualização do Android, que era algo sim patético, porque afinal de contas, todos os concorrentes entregando 3, 4 anos de atualizações, e a Motorola, quando entregava atualização, era 1 ano ou 2 no máximo, e alguns modelos mais capengas, mais baratos de entrada, não recebeu atualização nenhuma. Mas mesmo com tudo isso, a Motorola manda os releases de imprensa, se comunica, não convida para evento, porque jamais vai me convidar para evento da marca, mas pelo menos informa quando que os produtos chegam ao mercado, quando tem lançamento nacional, os preços. Então, peço desculpas, mas eu vou pegar no pé da Motorola de novo, porque a impressão que fica é que a empresa, desde que a Lenovo comprou a marca, ela não tem um minuto de paz. Essa que é a verdade. O Moto E32 explodiu e não venham me dizer que ninguém sabia que isso iria acontecer um dia. Porque muitos de nós, consumidores, usuários do telefone, especialistas em tecnologia, blogueiros, jornalistas, enfim, todo mundo, todos os segmentos, em algum momento no passado disse que esse smartphone era uma bomba e que ele iria explodir um dia. Não é possível que as pessoas não foram avisadas antes, porque se olhando de longe, ele realmente parecia uma granada. E de perto agora a gente sabe que ele tem o efeito de uma. Aliás, antes de eu continuar, quero pedir desculpas também para a vítima da explosão do Moto E32. Eu não estou fazendo piada com você. Eu estou fazendo piada com a Motorola, que é o fabricante do smartphone que o seu caro e suado dinheiro viu para explodir no seu bolso, e com uma situação que beira a piada pronta com um dos piores smartphones que a Motorola lançou ao longo de sua história, principalmente a história recente, já que é uma marca da Lenovo. Gente, processador Unisoc T606. Tem relógio digital que tem processador mais forte do que esse. Não dá para acreditar que os fabricantes colocam um processador tão fraco em um smartphone Android, contando com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. 4 GB de RAM eu não desejo nem para o meu pior inimigo. 4 GB de RAM eu não desejo para ninguém da família Bolsonaro. 4 GB de RAM não é nem para o corintiano que está preso lá em, sei lá, no Tremembé, sabe, tipo, é vizinho de cela do Marcelinho Carioca. Nem para ele. Porque não é possível. E eu entendo o contexto. Eu entendo a ideia dos fabricantes em entregar para o mercado smartphones com apenas 4 GB de RAM. Porque a gente precisa ter alternativas de smartphones para o público que não pode gastar mais do que R$1.000 para comprar um dispositivo de tecnologia. Acontece o seguinte: essa galera do salário mínimo merece dignidade. Merece dignidade, saúde, educação, comida na mesa, escola pro filho. Tô parecendo um candidato a vereador. Não serei candidato a vereador no futuro. Então, a galera do baixo custo merece dignidade. Na minha modesta opinião, um smartphone Android com 6 GB de RAM, pelo menos 6 GB de RAM, já dá para conversar. O mundo perfeito pede 8 GB, pelo menos. Eu não consigo entender onde que os fabricantes acreditam que com apenas 4 GB de RAM você consegue, eu não digo ter o mínimo de produtividade, mas ter uma experiência de uso digna. Não dá. A bagaça fica travando. De uma hora para outra esse telefone vai parar de funcionar e na tentativa de funcionar bem, ele vai superaquecer e explodir. De novo, todo mundo imaginou um dia que essa bomba relógio iria estourar. E com 64 GB de armazenamento, minha gente,
Vai lá, pobre coitado, instalar o TikTok, já ocupou metade desse armazenamento. Na instalação e no pós-instalação. Porque, afinal de contas, eu nem preciso explicar isso para quem entende de tecnologia, mas o nosso público é variado e também muito diverso. Com 64 GB de armazenamento, pouquíssimos vídeos do TikTok depois você já tem o armazenamento lotado. E aí você precisa brigar com o software para poder liberar armazenamento para o dispositivo. É um conjunto que realmente não funciona e que não deveria mais ter esse tipo de smartphone no mercado. O mínimo que a gente pede hoje para qualquer telefone de entrada, o mínimo. Isso porque eu sou obrigado a aceitar que os smartphones de entrada vão continuar com 4 GB de RAM durante algum tempo. Mas 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A Samsung tem uma versão daquela outra... Ai, meu Deus do céu, vou brigar com todos os fabricantes de tecnologia, essa aqui é a verdade. A Samsung tem uma versão daquela carniça do Galaxy A05 que conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Isso é um mínimo aceitável para 2025, levando em consideração que o Android não para de melhorar, os aplicativos só ficam maiores, baixa otimização do Android e dos apps para o Android também, porque ele sempre vai demandar mais recursos. Logo, ele vai querer um hardware mais potente o tempo todo. Então, olha, dona Motorola, não. Sinceramente, não. Não dava para dizer que isso não ia acontecer. É o final digno para o Moto E32, um smartphone que, dentro daquela regra que eu falei, que a Motorola não se preza muito em atualizar os seus dispositivos, não joga muitos anos de atualizações, não se importa muito com o dinheiro que o consumidor coloca lá, suado, batalhado para comprar um smartphone mais ou menos, ou como eu gosto de dizer, um telefone xixelento. Então, ele já entrou na regra dos 2 anos de atualizações. 2 anos apenas de atualizações para o Moto E32, sem falar na garantia de fábrica, que obviamente não existe mais. O Motorola até lançou um release de imprensa, um comunicado, falando que procurou a vítima, temos que chamar de vítima, uma explosão de smartphone. Procurou a vítima para tentar conversar com ela e oferecer todo o apoio para esse momento difícil. Afinal de contas, como eu disse lá no vídeo do target.net, e eu vou aproveitar essa piada, a perna dela quase virou leitão a pururuca. Ela quase parecia um... Não vou fazer essa piada. Mas foi um incidente. Foi um acidente. Isso causou danos, não só danos materiais, mas danos físicos, pessoais para a usuária. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade para quem, no sábado à tarde, passando no shopping, fez um crossdresser de churrasco. Isso não é agradável em nenhuma instância. Em outros tempos isso seria engraçado, mas hoje não é. Então a Motorola tem que correr atrás para tentar fazer o que for possível para oferecer toda a ajuda para essa pessoa. Ao mesmo tempo, a Motorola diz que não pode se responsabilizar pelo incidente, não pode compreender exatamente o que aconteceu, sem fazer uma análise minuciosa no telefone. E alguns especialistas levantam a possibilidade de que esse problema aconteceu porque a moça colocou o smartphone no bolso de trás da calça jeans e muito provavelmente ela usou da prática pouco recomendada para o dispositivo ou para qualquer coisa que você coloca no bolso de trás da calça que não seja carteira, que é sentar com o smartphone dentro do bolso traseiro. A Apple já deu aula do que acontece. O smartphone vai dobrando, entortando, até que uma parte do metal fica em contato com uma parte mais sensível da bateria do dispositivo, e aí ele vai explodir e pegar fogo. Bom, enquanto não temos um esclarecimento sobre os acontecimentos, sobre os fatos que resultaram na brincadeira de churrasco por parte da usuária lá de Anápolis, Goiás, e que fique claro, eu não creio que ela provocou esse acidente, ninguém quer provocar esse tipo de acidente, eu fico com aquela tese de que realmente acontecer. A gente está falando do Moto E32. Se você não está associando o nome pessoa, eu te explico. Um smartphone de entrada, com especificações modestas, com uma construção mais simples e que, sim, poderia entregar esse resultado. Infelizmente, poderia entregar esse resultado. E aí a gente tem que espalhar a palavra em relação à Motorola. E um recado final para a dona Motorola, porque esse vídeo já tem mais de 10 minutos.
Dona Motorola, apenas melhorem. Eu sei que não foi culpa sua. Eu sei que a senhora não tinha intenção de transformar a perna de alguém numa leitoa pururuca. Eu entendo perfeitamente. Poderia não entender, porque afinal de contas esse é um vídeo que é muito mais de humor do que de crítica. Se bem que eu tô fazendo piada criticando a Motorola. Mas tudo bem, penso que por conta do artigo 5º da Constituição, eu não serei processado pela empresa que é detentora da marca Motorola, doravante conhecida como Lenovo. E até sou cliente da Lenovo em alguns dispositivos de tecnologia. Os notebooks da Lenovo são ótimos, apesar de eu ser um usuário de um notebook Samsung. Fato é que, da próxima vez, dona Motorola, entrega o que o cliente quer. E o cliente quer smartphones de boa qualidade, o cliente quer uma boa quantidade de atualizações e o cliente quer uma ótima relação custo-benefício. Quando dois desses itens falham, normalmente você constrói não o telefone nem de última geração era, mas um telefone Android permite que você acesse as redes sociais, mande e-mails ou quem sabe troque aquele papinho gostoso com outra pessoa no Tinder. A gente não consegue isso quando você não tem 2 dos 3 fatores. Quando você deixa de lado a qualidade e o suporte para atualizações, você constrói uma granada em forma de smartphone. Você constrói uma pequena bomba H, ou neste caso uma bomba M. Você constrói uma pequena arma de destruição em massa e já pensou se esse smartphone explode, não no bolso da calça da menina, mas sei lá, no chão do banheiro? Pensa na mistura do fogo com aqueles gases químicos que saem de um vaso sanitário, como isso poderia explodir o shopping inteiro com a combustão do gás metano. Eu sei que eu estou exagerando, Motorola, mas poderia acontecer o pior. E eu não desejo que aconteça o pior com as pessoas lá em Goiás, uma terra muito quente, tão quente quanto Florianópolis, que eu desejo o melhor para eles lá em Anápolis e região, apesar do Atlético Goianiense. Tô zoando, eu não tenho nada contra o Atlético Goianiense. Nunca ganhou do São Paulo de goleada. Ganhou sim, tem uns 5-1, acho que do Atlético Goianiense contra o São Paulo. Então, enfim, só para resumir, para encerrar. Motorola, que este episódio sirva de lição. Que vocês possam aprender tudo o que for possível com essa explosão de um smartphone e possa aplicar nos próximos produtos dispositivos melhores, mais seguros, de qualidade, com boa relação custo-benefício e com 5 anos de atualizações. Eu sei que a Motorola já mudou as suas regras há algum tempo e alguns dispositivos pontuais já recebem pelo menos 5 anos de atualizações do Android. Mas são os telefones mais caros, são os telefones intermediários. A gente quer essa mesma regra nos modelos baratinhos. A gente quer, sim, ser comunista. A gente quer ver a galera que paga pouco por smartphone, o assalariado, aquela pessoa, sabe, que tem o CLT e ganha R$ 1.500, a empregada doméstica, a diarista, enfim. O pipoqueiro tem que ter smartphone de qualidade. O pipoqueiro tem que ter o teu legítimo direito de executar o Tinder sem ficar travando. Então, é para isso que eu tô aqui, Motorola. É para isso que eu tô aqui, para garantir que os smartphones baratinhos entreguem boas configurações, entreguem boas especificações e que não venham a explodir do nada durante um passeio no shopping do sábado à tarde, como aconteceu com o Moto E32. Eu sei, é um smartphone que já estava descontinuado, é um smartphone que já tinha mais de 2 anos de lançamento, mas quem se importa? O bagulho explodiu, não foi que ele parou de funcionar, ele explodiu e isso é muito sério.